para as nossas vidas, né? Sabemos que diante da circunstância e diante das situações adversas, nós temos que estar firme, porque é neste momento que nós somos provados diante de Deus e diante do mundo, se verdadeiramente estamos firmados em Deus, ou se verdadeiramente tudo aquilo que nós estávamos fazendo até agora era simplesmente uma farsa estabelecida por nós mesmos. Mas a palavra de Deus, ela continua sobre nós, nos inspirar e nos ensinar como nós devemos resistir a certos tipos de situações na nossa vida. O texto que nós acabamos de ler, ele reflete sobre resistir às paixões, né? E possa ser que você não possa estar dizendo, mas o que isso tem a ver com as paixões? O que isso tem a ver? Eu posso dizer para você que é a mesma coisa que provações, tentações, né? Situações difíceis que nós vamos estar passando neste mundo, enquanto nós estivermos em vida. E isso o Senhor, Ele não mentiu para nós, porque Ele falou na sua própria palavra que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, vós também vencereis. E é nesse momento de dificuldade, neste momento de pandemia, neste momento de isolamento, neste momento onde você se encontra só guerreando as suas lutas, né? Que você vai estar sendo provado e mostrando diante de Deus que a tua fé está inabalável, que a tua fé está firme diante do Senhor, que a tua fé está ali colocada diante das circunstâncias e não tem sido abalada pela situação em que está vivendo. E é assim, irmãos, que nós vamos estar glorificando e exaltando a Deus em nossas vidas. E a palavra de Deus fala que Ele em si, Ele nos exaltará. Amém? Mas quando nós observamos, né, Tiago, ele nos fala algo muito interessante, começando nesse capítulo 4, para as nossas vidas, né? Quando ele começa a dizer, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E pedis e não recebereis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Quando ele fala sobre guerras, quando ele fala aqui sobre pelejas, né? De onde vem? Será que essas situações, muitas das vezes, que está dentro de nós, vem de Deus para as nossas vidas? Eu vou dizer para você, Deus em si, Ele não quer o nosso mal. Mas muitas das vezes, por nossas escolhas, né, por nossos sentimentos, pelos nossos desejos, pelas situações que nos cercam, é que muitas das vezes situações de tentações e provações vêm sobre nossas vidas. Não porque Deus planejou aquilo para nós, mas porque nós o buscamos. Buscamos sim. Você pode dizer que não, mas muitas das vezes sim. Quando você não atenta para os princípios de Deus e começa a olhar as coisas do mundo. Eu quero dizer para você que enquanto nós estivermos neste mundo, neste corpo, nesta carne, nós estamos sujeitos a essas tentações, a essas paixões que nos cercam. E muitas das vezes, por essa situação, nós acabamos, né, passando por situações difíceis, diversas, em qual muitas das vezes abala a nossa vida espiritual. Um momento como esse, nós observamos, tem pessoas que no mundo todo estão acometidos aí neste momento que nós estamos vivendo dessa pandemia. Estão sendo acometidos desta enfermidade, desse vírus, que de uma hora para algumas pessoas se torna mortal. Mas não querendo falar de todas as pessoas, porque algumas
foi por displicência de alguns que não souberam manter, né, a quarentena e não acreditaram. E por estar acometidos hoje, passam a acreditar no que está acontecendo. Outras pessoas não, porque não guardaram, viram aí as situações, né, acontecendo e dizem, não, isso não vai acontecer comigo. Estou livre disso porque eu sirvo ao Senhor. Estou livre disso porque estou na presença de Deus. Deus não vai permitir isso na minha vida, né? E por uma situação, aqueles que guardam as santas orientações de Deus, esses não vão ser acometidos porque são pessoas prudentes, são pessoas que acreditam nos avisos de Deus para a sua vida diante do mundo que está acontecendo. Porque eu posso dizer para você, Deus não fala simplesmente através da Bíblia, Ele fala principalmente através da Bíblia, mas também Ele mostra sinais para poder o povo de Deus se guardar, para poder seus servos e servas se guardarem diante das situações que hão de vir sobre este mundo. E quando isso começou a acontecer, eu comecei a utilizar, mesmo lá no trabalho, a utilizar máscara, né? Passei a usar desde fevereiro, né? E algumas pessoas, quando eu comecei a usar do meu trabalho, né, passaram a tirar como chacota, como a usar cigarrinho, isso, mas é mesmo, tem que se prevenir. Eu falei, porque isso vai chegar aqui. Naquele momento, para alguns, era um momento como eu posso lhe dizer, de não acreditar, isso não vai chegar aqui. Mas só que, irmãos, a Bíblia em si, ela nos fala dos sinais dos finais dos tempos. E nós temos que estar prudentes a isso. Essas guerras que nós estamos passando, pode ser que você está passando aí, se você não se cuidou e foi acometido, não quero dizer todos os casos, mas se foi acometido, quem sabe não foi porque você não acreditou no momento. E agora está sofrendo as consequências de ter pegado essa situação que nós estamos vivendo, que é essa pandemia, o coronavírus, né? E isso, muitas das vezes, não é uma culpa que vem de Deus, mas às vezes é uma culpa nossa mesmo, por nós não termos dado ouvido, não termos dado a devida atenção. E hoje o que nos resta é pedir misericórdia ao Senhor, graça, e passar a ser prudente diante daquilo que está passando. Mas isso também está refletindo também a outras questões da vida espiritual do crente, do cristão, do povo de Deus. Tem situações que às vezes você está passando dentro da tua casa, dentro da tua família, mas em qual Deus da Santa Palavra, Ele te orienta. Como você se pôr diante da tua esposa, como a esposa se pôr diante do marido, né? Como tratar os filhos. E muitas das vezes você tem visto, não, eu não faço assim não, mas eu tenho certeza que isso não vai chegar na minha vida. E possa ser que isso tenha chegado na tua vida. Você está vivendo mal, a tua família está perto de ser destruída, né? Os teus filhos perto de viver uma vida perdida. Quem sabe, irmãos? A palavra ela nos fala, se nós obedecermos elas e seguirmos ela a ponto, Deus irá nos livrar de certos maus em nossas vidas, né? Eu não quero dizer, entenda, eu não quero dizer que a palavra de Deus ela nos livra de todos os maus deste mundo, não. Porque também a palavra de Deus fala que haverá o dia mau, lá em Efésios. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Quando cita lá sobre a armadura de Deus, sobre se revestir dessa armadura. Porque nós não sabemos em que dia há de vir o dia mau sobre nossas vidas. Mas Ele nos adverte que nós sejamos revestidos para poder passar por este dia mau e a nossa fé em Cristo, em Deus, não venha a ser abalada, não venha a ser motivo de nós abandonarmos, de nós deixarmos aquele que é Senhor em nossas vidas, o nosso Deus, e desacreditar dele.
Por isso ele fala, né? Se revista da armadura de Deus. Se revista, né? Toma o capacete, toma o escudo, toma a couraça, calça os teus pés, né? Cinge os teus lombos, né? Toma a espada. Tudo refletindo isso, uma vida de oração, uma vida na palavra, uma vida a andar pelo justo juízo, buscar o que é bom, buscar o que é reto, buscar o que é íntegro, obedecer a santa palavra de Deus e andar em justiça conforme Deus quer. Nós fazendo isso, irmãos, nós vamos estar cumprindo toda a palavra de Deus. Mas eu vou dizer para você, isso é fácil? Isso não é para quem está na carne. Mas para quem se prostra diante do Espírito, isso é a coisa mais fácil que existe. Você se santificar, você buscar, você se derramar na presença de Deus. Mas como diz aqui na palavra, os primeiros 3 versículos, né? Quem sabe isso não está acontecendo. Você pode até dizer, mas pastor, eu tenho orado, eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho estado na presença de Deus. Mas quem sabe você não tenha pedido mal, meu irmão. Porque pedis, a palavra fala aqui, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastardes em vossos deleites. Sabe o que eu tenho entregado nas mãos do Senhor em minha vida? Em primeiro lugar, foi uma das minhas prioridades, é eu entregar, Senhor, toma minha vida espiritual em tuas mãos. Porque o que adianta, conforme Jesus diz, o que adianta ganhar o mundo todo e se perder a tua alma? O que adianta? Você pode estar até falar para mim, pastor, você está falando isso porque você não está passando por certas situações na sua vida, né? Eu não estou passando, mas eu sofro tentações, eu sofro paixões dentro deste corpo. Mas a palavra me ensina que eu devo me prostrar e me render diante da presença de Deus. E ele diz aqui, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sabe quem é soberbo, irmãos? Soberbo é aquela pessoa que a palavra de Deus lhe ensina algo, lhe mostra algo, e muitas das vezes ela não recebe a palavra, pensando, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer na minha vida, porque eu sou autossuficiente, porque eu posso todas as coisas, porque eu sou bom, porque eu sou tal. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado, minha amada irmã, eu e você, nós não somos nada sem a presença de Deus. Nós somos pobres e miseráveis pecadores, que a cada dia precisa e necessita da graça de Deus, que a cada dia precisa e necessita da presença de Deus em sua vida, para não sermos destruídos, para não perdermos a salvação, para não perdermos a vida eterna em Cristo Jesus. Agora eu lhe falo, eu não sou perfeito, mas também não sou soberbo. Conforme a palavra de Deus no versículo 6, ele diz, antes da maior graça, portanto, diz Deus, existem os soberbos, e porém dá graça aos humildes. Eu prefiro me humilhar diante da presença de Deus e dizer ao Senhor, Senhor, eu não sou digno, eu não sou merecedor, mas eu te clamo pela tua graça, eu te clamo pela tua misericórdia, eu te peço, Senhor, me ajuda na minha dificuldade, me ajuda na minha limitação, me ajuda nos meus anseios, me ajuda nas minhas tentações, Senhor, para que eu não seja destruído, para que eu não seja apanhado, Senhor, no dia mau, Pai, mas que eu esteja firme, que eu esteja diante da tua presença, firme e não ser inabalado, porque Tu és a minha força, Tu és o meu Senhor, e eu sozinho não consigo. É declarar isso, meu irmão, é ser humilde diante da presença de Deus. Eu e você, Deus, eu sei que Deus ele é soberano, Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Mas eu, na minha própria força, na minha própria confiança, no meu próprio desejo, bem-estar, no meu próprio querer, eu sou falho, porque pelas minhas forças eu não tenho força contra essa enfermidade,
Eu não tenho força contra certas situações que acontecem neste mundo. Eu não tenho força. Mas a força que eu tenho, que hoje eu tenho e busco em buscar, está em Deus. Está no meu Senhor, aquele que morreu nessa cruz aqui, ó. Não nessa, mas que simboliza ela, que levou sobre si os meus pecados, as minhas enfermidades, o castigo que ele levou sobre essa cruz e que hoje nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou sarado, você é sarado. Então creia, acredite. Possa ser que você esteja neste momento passando por dificuldade, passando por problema, mas eu quero dizer para você neste momento: acredite, confie em Deus. Ele não te desamparará, Ele vai estar contigo nesta dificuldade, neste momento, mas se humilha perante a onipotente mão dEle, para que Ele assim possa te abençoar, para que Ele assim possa derramar da sua graça, do seu poder e da unção do Espírito Santo sobre a tua vida e sobre a minha vida. Louvado seja o santo nome do Senhor, glória seja dada ao nosso Deus e Pai. Aí Tiago ele diz, e aí que eu acho muito interessante, irmãos, muito interessante, sabe por quê? Porque o diabo ele utiliza de certas situações para poder se promover em nossas vidas, né? Mas Tiago, cheio do Espírito Santo, ele nos orienta utilizando ali, né, a sua escrita para poder nos abençoar nos nossos dias. E eu acho muito interessante essa passagem que diz, a partir do versículo 7, capítulo 4, que ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse sujeitar, irmão, está se humilhar, está se rasgar, está em clamar, está em pedir, está em interceder, está em pedir ao Senhor Deus para poder abençoar, para poder ter de misericórdia de nós, para que Ele nos ajude a passar por essa dificuldade, por esse problema que estamos passando agora. E Ele, com certeza, Ele há de abençoar. Quando nós nos sujeitamos a Deus, né, nós estamos resistindo ao diabo. E sabe o que ele vai acontecer? Ele vai fugir de nós, porque ele não aguenta a presença de Deus. Porque ele não aguenta ver o poder de Deus na vida de um filho redimido, de um filho obediente, de um filho que se prostre diante da presença de Deus. Possa ser que ele até tente se levantar, mas ele sempre irá cair, porque ele é um derrotado. Ele foi feito para isso, para ser derrotado. Ele foi feito para herdar o inferno, para herdar o lago de fogo e enxofre. Porém, eu e você, nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, seu Filho, nosso Senhor. Então, como ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí no versículo 8 ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. O que ele quer dizer? Se arrependa, meu irmão, do seu pecado, se arrependa dos seus maus caminhos, limpe as suas mãos, limpe o seu caminhar, limpe a sua vida, se achegue diante de Deus, e Ele se achegará a vós. Deus, Ele quer nos encher, Deus, Ele quer derramar a sua graça, a unção do seu Espírito Santo sobre nossas vidas, mas é preciso nós nos arrependermos. Porque, imagine você, nós como seres humanos, quando você vai tomar um copo de água, eu citar isso aqui como um exemplo, você pega ali, você vê aquele copo sujo, com ceroto de sujeira dentro daquele copo, né? Você vai ali, você vai utilizar aquele copo sujo? Jamais, porque até mesmo uma falta de higiene. Você sabe que ali tem bactérias, você sabe que ali, né, existe uma sujeira que vai ali te contaminar, né? E você não vai ser imprudente de pegar aquele copo sujo, cheio de ceroto, sujeira dentro, cheio de bactéria e utilizar ele. O que você vai fazer primeiramente? Precisa ser aquele copo ser limpo para você utilizá-lo. Você vai chegar numa pia, vai lavar, vai tirar aquela sujeira, aquele ceroto, vai deixar o copo ali tinindo, né? Brilhando de limpo, para poder utilizar ele
para você tomar e utilizar ele para beber um copo de água, né? Diante de Deus, Deus é da mesma forma. Deus, ele quer nos usar. Deus, ele quer utilizar da nossa vida para a glória dele. Mas Deus, enquanto nós estivermos sujos, cheios de pecados, cheios de sujeira, dentro do nosso coração, nas nossas mãos, nos nossos pés, no nosso caminhar, Deus, ele nunca irá nos abençoar. Deus, ele nunca irá nos utilizar. Deus, ele nunca irá, fazer parte com aquilo que está sujo. Deus, ele não vai, porque ele é um Deus limpo, ele é um Deus santo, ele é um Deus irrepreensível, né? E ele utiliza da sua graça e misericórdia através do seu Filho e quer que você se renda diante dele. Mas para isso é preciso você se arrepender dos seus pecados e declarar a tua vida: Jesus, a minha vida está em tuas mãos. Me ajuda, me orienta a me limpar, a me santificar e a me estar íntegro e reto diante de ti e do nosso Senhor Deus, né? Então é preciso isso, meu irmão. É preciso isso. Aí ele diz, versículo 9: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Uma coisa, irmãos, Deus, ele nos dá a certeza. Se nós nos humilharmos, se nós nos prostrarmos, se nós nos rendemos, se nós chorarmos as nossas misérias e lamentarmos e chorar e nos arrepender e nos humilhar diante da onipotente mão dele, ele diz na sua palavra que ele nos exaltará. Ele nos fará pessoas diferentes. Ele nos fará pessoas dignas diante dessa sociedade. Mas não por causa de nós, mas por causa da sua graça e misericórdia e da sua palavra, que é fiel para cumprir na vida daquele que dá espaço para seguir a ela. Então creia, meu irmão, acredite, confie na palavra de Deus, confie naquilo que Deus tem para a tua vida, e tu verás o quanto Deus vai ser bondoso para com a tua vida. Mas se porém tu utiliza desses fatos aqui, conforme diz a palavra, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E eu vou dizer para você, Deus não te estabeleceu para ser juiz, irmão. Se você tem falado do teu irmão, se você tem falado do teu pastor, se tu tem falado do teu líder, se tu tem falado de quem quer que seja, Deus não te fez para isso. Deus te fez para você ser, um abençoador de vidas e não amaldiçoador. Deus não te constituiu juiz para tu julgar a causa de ninguém. Se o irmão está em falha, se o irmão está em erro, ore pela vida do irmão, ore pela vida dele. Peça ao Senhor: Deus, abençoa a vida desse irmão. Ele esteve em fraqueza, esteve falho, mas Senhor, livre ele do mal e manifesta a salvação na vida dele. Faça com que ele seja um canal de bênção, não um canal de maldição, porque é isso que o Senhor nos criou, irmão, para sermos canais de bênção, E aqui diz, versículo 12, para nós terminarmos: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, que és, que julgas a outro. Então, meu irmão, você não é juiz, você não é legislador. Isso quem é o Senhor Deus, Cristo Jesus. Então, creia na palavra de Deus, irmão. Tenha força neste momento. Se sujeite, se humilhe. E no nome de Jesus o diabo fugirá de vós. Deus irá te abençoar poderosamente. Quem sabe você esteja passando por certas situações da sua vida e tem dizer: eu não tenho tido vitória. Mas quem sabe essas situações você tem passado porque tem dado espaço para essas coisas acontecerem na sua vida. Porém, o Senhor te diz nesta noite: se humilhe, se arrependa, se converta, lamente, chore, se humilhe, e Ele te exaltará, no nome santo de Jesus. Amém? Então que fique com essa palavra, busque a Deus neste momento, e que o Senhor Jesus seja aquele que te fortaleça. E com certeza Ele vai te fortalecer. Você só não é fortalecido quando você está na igreja, quando é que eu estou. Mas
Você é fortalecido na presença de Deus, e Deus, Ele não habita simplesmente num templo entre quatro paredes. Deus, Ele habita em nossos corações, faz transformação lá. Certa vez os fariseus questionaram Jesus porque os seus discípulos não lavavam a mão antes de se alimentar. Jesus olhou para eles e disse: não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai do homem. Porque no coração é onde procede os maus desejos, os maus caminhos, as más atitudes. E isso é o que contamina o homem. Porém, não se preocupa pelo que tu come, mas se preocupa pelo que sai de dentro do teu coração. Porque o coração, quando ele expulsa algo para fora, é porque lá dentro está cheio. Então, se eu transmito bênção, é porque o meu coração está cheio de bênção. Está cheio do poder de Deus, da graça de Deus. Mas se eu faço coisas más, eu falo do meu irmão, eu xingo palavrão, eu escuto coisas, transmito coisas carnais, é porque o meu coração está firmado nas coisas deste mundo, desta carne que é pecaminosa. Porém, eu vos digo, busque o que é de Deus, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe. Neste momento, hoje como culto de oração, nós vamos estar orando neste momento pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos hospitais, pela vida da igreja, pela vida dos profissionais de saúde, pelos profissionais essenciais, por aqueles também que estão trabalhando, voltando aos trabalhos, para que Deus livre de todo mal e que no nome do Senhor Jesus, Deus possa abençoar e derramar da sua graça, do seu poder sobre a vida dessas pessoas, no nome santo de Jesus. Amém? Quero convidar você a orar comigo neste momento. Coloca aí, eu não sei qual é a tua causa, mas eu vou apresentar diante de Deus mesmo não sabendo, porque você vai estar orando junto comigo e com certeza Deus neste momento vai estar abençoando, derramando a sua graça, o seu poder e da unção do seu Santo Espírito sobre a tua vida no nome santo de Jesus. Feche teus olhos neste momento e vamos orar ao santo nome do nosso